Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Maravilha! A paz do Senhor Jesus a todos nossos queridos irmãos que estão na audiência do programa de rádio Portas Abertas, aqui com o pastor Natanael, irmão Miqueias, em Foz do Iguaçu, estúdio Manancial. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede a honra de podermos meditar na sua palavra. E quero meditar no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, versículo de número 14. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão na audiência, alguns dos quais aí são irmãos de caminhada de algum tempo, que estão aí, outros que conheci há pouco tempo, estão aí na audiência, irmão Amarildo, irmã Maria Lúcia lá de Montenegro, irmão Eliel, também estão na audiência. Há pouco estava falando com o irmão Sabino, hermano Sabino, aí de Remancito, Paraguai, também está na audiência. Nós queremos compartilhar esta palavra e pedir aos irmãos aí que estejam em espírito de oração para que Deus possa falar conosco neste momento. Apocalipse 14, versículo 14. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, teve esta visão. Olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar ou de cocetear, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, colhida, ou como se diz em espanhol, coceteada. Interessante que João, este João que nós conhecemos aqui, que vemos, trazendo para nós a revelação, porque a palavra Apocalipse quer dizer revelação, aquilo que é tirado o véu, aquilo que é mostrado. E embora, como já disse outras vezes aqui, a palavra Apocalipse traz em muitas pessoas o sentimento ou ativa na sua memória imagens de fim do mundo, porque quase sempre isso é atrelado a documentários, filmes, livros, que quando falam de Apocalipse, falam de destruição, de morte, de guerra, de fim do mundo. Mas a palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação, ou seja, aquilo que é tirado o véu, aquilo que é descoberto, aquilo que é mostrado. Ou seja, este livro, ele não quer dizer destruição, ele quer dizer aquilo que Deus está mostrando, revelando para o seu povo que aconteceriam nos últimos dias. Este João é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. É o mesmo João que escreveu as 3 cartas, primeira, segunda e terceira epístola de João. Só que esse João já era um João ancião, um homem de idade. E segundo a tradição, isso não está na Bíblia,
livros históricos registraram isso. João, ele enfrentou uma grande perseguição. Na sua época, o imperador romano deflagrou uma grande perseguição a todos os cristãos no império. E eles buscavam principalmente os líderes. E João, por haver andado com Jesus, o último apóstolo vivo, Paulo já não estava mais vivo, João foi preso e, segundo a tradição, ele foi colocado dentro de um recipiente, um local que tinha azeite fervendo. Ele foi colocado amarrado pelos pés, pensando que ele havia morrido, puxaram de volta. No entanto, ele estava sem nenhuma ferida e vivo. Não tendo outra maneira de se desfazer dele, então, o imperador, na época, o exilou, ou seja, o aprisionou na ilha de Patmos, que era uma ilha-prisão, aonde se colocavam os mais perigosos prisioneiros do Império Romano. E João era considerado um dos mais perigosos, porque para eles consideravam o cristianismo um risco para o império, principalmente porque falava que todo homem era imagem e semelhança de Deus. E para os romanos, quem não era romano era bárbaro. E bárbaro não era considerado humano, era sub-humano. Então os escravos também eram sub-humanos. Mas o cristianismo considerava todos iguais. Paulo havia falado no livro de Romanos que diante de Deus não há grego nem romano, não há escravo nem livre, não há judeu, aleluia, e nem qualquer outra nacionalidade, porque todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Deus estava aqui dando uma visão para João, e nesta visão ele via Jesus assentado em uma nuvem, e ele tinha na sua mão um instrumento, uma foice, uma ferramenta que é usada para cortar o trigo. Naquela época, hoje ainda existem foices, são instrumentos diferentes daqueles usados naquela época. Mas a Bíblia diz que a foice aguda estava na mão e que ele iria colher esse trigo. É interessante que este mesmo Filho do Homem, este Jesus que aparece na visão, ele havia andado com João e ele havia dito que iria haver uma grande plantação, e nesta plantação haveria o trigo e haveria o joio, ou em castelhano, el trigo e la cizaña. E a Bíblia diz que nos últimos dias nós não teríamos o trabalho, pastor Natanael, de retirar o joio do meio do trigo. Nós tínhamos que pregar para todos como se todos fossem o trigo. A nossa preocupação é ensinar a todos a andarem para o céu. Agora, arrancar o joio é o que vai ser feito no último dia. E aqui a promessa estava dizendo que ele estava vendo o momento em que esta foice ia ser usada e que o Filho do Homem então estava colocando sobre a terra. Agora há pouco estava conversando com a irmã Lore, um pouquinho antes de entrar aqui na programação, e ela comentando a respeito de alguns servos de Deus que ela conheceu e que já faleceram, já foram para a glória. Nós estamos vendo muitas pessoas, crentes ou descrentes, que estão partindo muito jovens, estão partindo de forma inexplicável, porque são pessoas que nós olhamos e aparentemente estão plenamente saudáveis. No entanto, a sua vida termina de um momento ao outro. Uma das coisas que é importante, nós cristãos principalmente, aqueles que estão no mundo não gostam muito de pensar na morte, mas para nós cristãos, a morte nada mais é do que o veículo que vai nos levar para a eternidade.
E como a gente sabe que para ir de um lado a outro nós usamos veículos diferentes, no caso hoje para vir aqui em Foz do Iguaçu eu vim de bicicleta. Eu tinha algumas atividades para fazer ali em Ciudad del Este, no centro, no microcentro, e aí eu tinha que vir aqui também no departamento de trânsito, e aí já vim aqui também na casa do pastor Natanael. Tudo isso eu fiz de bicicleta. Mas existem outros meios de transporte. Existe a moto, existe o carro, existe o ônibus, caminhão, avião, barco. Todos esses são meios de transporte, cada um utiliza uma forma diferente. A velocidade é diferente, a quantidade de pessoas que pode transportar é diferente. Alguns o combustível é diferente, mas todos eles levam de um lugar para outro. A morte não é diferente nesse sentido, porque alguns vão morrer devido à sua idade, outros de alguma enfermidade, outros de um acidente, outros até por uma fatalidade, por um homicídio ou coisa parecida. O certo é que cada um de nós temos a nossa hora. Oh, aleluia! Nós não sabemos qual será o momento da nossa partida. Praticamente todas as vezes que eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, porque eu digo que é uma honra, um privilégio e uma responsabilidade. Por que uma honra? Porque eu não fui e não sou merecedor de ser um representante do reino de Deus, mas graças a Ele sou o que sou. É um privilégio, porque a Bíblia diz que Deus deu a nós esta honra, este privilégio de sermos representantes dele, de sermos filhos de Deus, ministros, despenseiros da glória de Deus. E é uma responsabilidade, porque eu não estou falando qualquer coisa e não estou falando para qualquer um. Eu estou falando para aqueles que são alvos da graça de Deus, para o ser humano ao qual Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Eu estou falando para aqueles que Deus deseja levar para morar com Ele. Então eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso empenhar-me, esforçar-me, para que possam entender esta palavra, para que o amor de Deus possa fluir pela minha vida, porque pode que dependendo desta mensagem, esta pessoa prepare-se mais para a vida eterna, ou não. E eu tenho esta responsabilidade. E praticamente todas as vezes que tenho esta honra, esse privilégio e essa responsabilidade de trazer a palavra, eu costumo dizer que eu nunca sei quando vai ser a última mensagem. Eu nunca sei quando vai ser a última vez que eu vou saudar os meus amigos, os meus parentes. Eu nunca sei quando eu vou tomar o último tererê, ou chimarrão, ou mate, com alguém. Porque o meu tempo pode terminar agora, ou o tempo dessa pessoa pode terminar agora. Oh, aleluia! O que eu estou fazendo com o meu tempo? E como estou fazendo com que o tempo dessa pessoa que desprendeu um tempo para estar comigo possa ser valorizado, para que ela seja aproximada a Deus por intermédio da minha vida. Eu preciso entender, e você, meu irmão, minha irmã que está assistindo essa transmissão, precisa entender que nós somos cooperadores do reino de Deus. Deus não precisa de nós. Se eu desistir de ser crente hoje, que Deus me guarde dessa tolice. Mas se eu desistir de ser crente hoje, Deus continua sendo Deus, quem perde sou eu. Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Mas ele conta conosco. Ele gosta de trabalhar junto conosco para que nós possamos nos sentir valorizados. Ele gosta de trabalhar em conjunto com o homem. E a Bíblia, a maior carta de amor para a humanidade, ela mostra desde o começo
a atenção de Deus para o ser humano. E alguém pode dizer: ah, mas se Deus amasse o ser humano, por que tanta coisa ruim acontece? Aleluia! As coisas ruins acontecem justamente porque o ser humano dá as costas para Deus. Ah, mas eu soube daquele servo de Deus que aconteceu isso. Ei! Se era um servo de Deus e ele morreu na presença de Deus, para ele não foi perca, foi lucro. Paulo, ele disse que para mim o morrer é ganho, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Por quê? Porque enquanto estou vivo eu corro o risco de perder a minha salvação. Mas, irmão, uma vez salvo, sempre salvo. Não, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu preciso guardar, eu preciso zelar, eu preciso buscar todos os dias. Aleluia! Porque a salvação é algo preciosíssimo e eu posso perdê-la. Aleluia! Eu preciso entender que enquanto eu estou aqui eu posso perder. Mas se eu partir na presença de Deus, a minha entrada nas mansões celestiais estão garantidas. O que Deus quer falar conosco neste dia? Vamos valorizar cada minuto. Mas, irmão Adeildo, há pessoas que não querem valorizar o tempo que nós queremos oferecer a elas, é verdade. Irmão Adeildo, eu já fui traído, eu também. Irmão Adeildo, mas pessoas que eu dediquei tempo, anos, trabalho da minha vida, viraram as costas para mim. Sou solidário a você porque eu também já passei por isso. O que nós fazemos? Perdoamos e seguimos em frente. Não podemos deixar que essas coisas nos enterrem. Não podemos deixar que o descaso ou a maldade desse mundo apague o amor de Deus que está na nossa vida. Ainda há pessoas que estão esperando e que Deus conta conosco para chegar até elas e apresentar a mensagem do amor de Deus. Estamos num mundo onde temos cada vez mais amigos virtuais e cada vez menos amigos de carne e osso. Estamos em um mundo onde cada vez mais pessoas são depressivas e cada vez menos pessoas têm a alegria de viver. Estamos em um mundo, e agora eu quero trazer com bastante cuidado o que eu vou falar aqui, para que todos entendam. Estamos em um mundo em que é importante nós amarmos a Deus e a toda criatura de Deus, mas estamos em um mundo em que há pessoas que amam muitas coisas: carro, moto, casa, até animais domésticos que devem ter o nosso cuidado, sim, mas não amam o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu já ouvi de pessoas que foram capazes de dizer: entre um ser humano que está se afogando e um cachorrinho, eu salvo o cachorrinho. O ser humano, eu não sei como é que ele é, ele pode ser um ser mau. Eu prefiro salvar um animal. E aonde está a ordem que Jesus nos deu para pregar a toda criatura? E quando falou a toda criatura, ele falou de ser humano, porque um cachorrinho não entende a palavra de Deus. Um macaquinho, um gato, um elefante, um cavalo, eles não entendem a palavra de Deus. E não foi por eles que Jesus morreu. Jesus morreu pela humanidade. Jesus morreu pelo ser humano. E Deus conta conosco, meus irmãos. Nós não sabemos qual é o último dia. Nós não sabemos qual vai ser o último instante. Anteontem eu estava vendo um vídeo de um sacerdote católico que estava ministrando na sua igreja. Estava falando do amor de Deus. E de repente ele olhou para o céu e ele disse: graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E ele tombou. E partiu ali. Ah, irmão, mas ele era um sacerdote católico. Será que foi para o céu? Não sei. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos estar preparados em todo tempo.
em todo lugar. Não peça um tempo emprestado para Deus para pecar. Não peça licença para Deus para fazer algo que você sabe que é contrário à vontade dele, porque você pode não ter tempo de se consertar com Deus. Deus está dando para nós a urgência, porque nós estamos vendo todas as coisas ao redor se desenhando. Nós estamos vendo guerras. Nós estamos vendo Israel transformando o deserto em terra produtiva. Frutas, vindimas, lugares onde são plantadas uvas, muitas e muitas uvas estão sendo plantadas no deserto de Israel. E isso estava predito na palavra de Deus. Muitas outras coisas que até já falei aqui estão acontecendo. Foram ditas em Mateus, foram ditas em Apocalipse, foram ditas em Tessalonicenses por Paulo. Nós estamos vendo os chips que estão sendo implantados no cérebro. Chips implantados em mãos, em testas. Preditos pela palavra do Senhor, o sinal da besta, que seria posto na mão direita ou na testa. E como nós estamos? Estamos empenhando pela nossa alma? Estamos nos empenhando em fazer a obra de Deus? Ou nós estamos somente preocupados de tomar a Santa Ceia uma vez por mês? De ter o nosso nome lá na listinha de dizimista, de membro? Ou de ter o nosso cartãozinho de obreiro? Ou de ser apresentado em alguma igreja como o presbítero Adeildo está aqui hoje, o pastor, o evangelista, o missionário fulano de tal está aqui. Isso não vai garantir para nós a entrada no céu. O que vai nos garantir é uma vida de entrega, uma vida de amizade, uma vida de humildade diante de Deus, reconhecendo que somos extremamente necessitados da presença dele. E não conseguiremos permanecer na sua presença sem a ajuda do seu Espírito Santo. Eu quero deixar estas palavras para vocês. Quero agradecer a Deus. A irmã Beatriz, Deus abençoe, irmã Beatriz. Eu não vi os outros comentários aí, lá da Argentina, Montecaseiros. Foi eu não ver Rita Mia. Aleluia. Nós podemos trabalhar juntos o tempo ali. E o filho dessa irmã, e seu esposo ali, do irmão Roberto, irmão Sebastião, na época era um adolescente, hoje já é um pai de família. E era praticamente como se fosse um filho meu. Tava todos os dias lá em casa, nós tocávamos juntos, cantávamos juntos. E guardo com carinho lembrança do que Deus fez no país da Argentina. Vamos orar, meus irmãos. Quero estar orando com vocês e pedir a Deus que nos dê de sua graça, para que possamos estar na sua presença e possamos estar compartilhando esta palavra com todos aqueles que Deus nos der a oportunidade de compartilhar. Aqueles que a gente não conseguir falar da palavra, que pelo menos nós possamos ser amigos, ou conhecidos, ou bons vizinhos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu sei que o teu filho Jesus está com a foice na mão e ele já está colhendo. Ele já está, aleluia, recolhendo para o seu celeiro aqueles que são seus, e também está terminando o tempo daqueles que tinham o seu tempo determinado para permanecer fora da tua presença. Senhor, abençoa que nós possamos utilizar bem este tempo e possamos valorizar esse tempo. Oh Deus, perdoa os nossos pecados. Coloca em nosso coração amor, Senhor, primeiramente pelo Senhor. Amor, Senhor, aleluia, também pela nossa alma, porque não podemos dar aos outros o que não temos.
se não recebemos o teu amor, se não entendemos que mesmo não merecendo, o Senhor nos ama de uma forma tão grandiosa, que foi capaz de entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar enquanto nós ainda estávamos em pecado. Aleluia, que nós possamos sentir, valorizar esse amor e compartilhar esse amor. Olhar, Senhor, para as pessoas que se estão perdendo com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. Que possamos abraçá-los. Oh, aleluia. Como aquele homem, Senhor, que o Senhor me deu a oportunidade. Há 2 dias atrás, quando me sentei em frente da igreja, ele parou ali, estava embriagado. Pudemos conversar, pude falar da tua palavra, pude orar por ele. Aleluia. Toma nas tuas mãos esta vida, não somente ele, mas todos aqueles, Senhor, que o Senhor tem me dado o privilégio de fazerem parte do meu dia a dia. Eu não tenho como pagar, Senhor, mas eu te agradeço porque tens me dado de presente estas pessoas maravilhosas, e eu sei que o Senhor tem coisas grandes para realizar na vida de cada uma. Agora, Senhor, que eu possa, como pequeno vaso que sou, Senhor, aleluia, realizar alguma coisa, por menor que seja, para aproximá-las do teu reino, da tua presença, da tua palavra. Assim eu te peço, Senhor, e agradeço, no nome bendito e poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.